tribunal sombrio e opressivo, o severo juiz Fábio de Albuquerque, confinado a uma cadeira de rodas após um trágico acidente, estava a ponto de sentenciar uma mãe pobre a uma longa pena por um crime que ela jurava não ter cometido. Foi nesse momento de desespero que seu filho, um menino de 7 anos chamado Davi, se levantou da plateia. Com passos determinados, ele se aproximou do juiz e declarou com uma voz surpreendentemente firme: "Solte minha mãe, e eu o faço andar de novo." A sala inteira ecoou em risadas, mas o riso se transformou em um silêncio estarrecedor quando algo extraordinário aconteceu. Se você gosta de histórias de fé, justiça e segundas chances, por favor, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e garantir que mais pessoas sejam tocadas por narrativas como esta. Naquela manhã, o tribunal da cidade parecia mais uma catedral de desespero. Os muros altos, forrados de livros antigos, testemunharam décadas de julgamentos implacáveis. No centro, envolto em sua toga preta, o juiz Fábio de Albuquerque permanecia estático em sua cadeira de rodas. 15 anos haviam se passado desde o acidente de carro que o deixara paralisado. Um momento de metal retorcido e gritos abafados que silenciaram não só suas pernas, mas aos poucos também o seu coração. Desde então, ele se tornara um símbolo de rigor inflexível. Aqueles que entravam ali sabiam que de Fábio não havia apelo à emoção. À sua frente, com as mãos entrelaçadas, estava Marcela Santos, uma mulher de olhar inquieto e feições marcadas pelo cansaço de quem vive no limite da sobrevivência. Mãe solteira, trabalhadora honesta, acusada de um assalto à mão armada em uma farmácia do bairro. As provas contra ela pareciam sólidas: imagens de câmeras de segurança, reconhecimento visual, registros de localização que a colocavam perto do local do crime. Ainda assim, seus olhos suplicavam por algo mais. Talvez por uma verdadeira justiça que parecia cada vez mais distante. Sentado nas fileiras atrás dela, um menino magro e de cabelos escuros observava tudo com o queixo apoiado nas mãos pequenas. Ele usava uma camisa desbotada e tênis surrados que já conheciam muitas caminhadas difíceis. Seu nome era Davi, e ele tinha apenas 7 anos, mas seus olhos carregavam uma determinação que poucos adultos possuíam. O juiz examinava os documentos mais recentes do caso, com movimentos precisos, quase cirúrgicos. A sala estava repleta de repórteres famintos por notícias, familiares ansiosos e policiais impassíveis. O som de sua caneta batendo na madeira da bancada ecoava como o tic-tac de um relógio regressivo, marcando os últimos momentos de liberdade de uma mulher que ele, em seu íntimo, sentia que era inocente. No entanto, sua lei não admitia sentimentos. Fábio ergueu os olhos, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Antes de prosseguir com a leitura do veredito final, alguém presente deseja acrescentar algo relevante ao caso? Ninguém levantou as mãos. O silêncio pesado se manteve até que, como uma faísca inesperada, uma voz fina, clara e determinada ressoou pela sala. "Eu quero." Todos se viraram. O pequeno Davi já estava de pé, saindo da fileira onde estivera sentado. Um murmúrio percorreu o ambiente. O juiz franziu a testa, intrigado e levemente irritado pela interrupção. A criança caminhou até o centro da sala com passos curtos, mas firmes, cada movimento carregado de uma convicção que desafiava sua pouca idade. "Sou filho da Marcela", disse ele, parando em frente ao pódio elevado. "E eu tenho algo muito importante a dizer antes que o senhor cometa um erro terrível." Um dos policiais tentou intervir, mas o juiz levantou a mão ligeiramente, mais por curiosidade do que por bondade. Seus olhos impacientes fitavam-no como se tentassem desarmar aquele pequeno intruso em seu domínio de leis inflexíveis. "Você tem 2 minutos, garoto, e espero que saiba exatamente o que está fazendo." Davi respirou fundo, cerrando os punhos ao lado do corpo magro. Suas palavras saíram com uma clareza que surpreendeu até mesmo ele mesmo. "Solte minha mãe, e eu faço o senhor andar novamente." O tribunal pareceu parar no tempo. O sussurro de surpresa foi imediato, seguido por algumas risadas abafadas que ecoaram pelas paredes de mármore. Fábio não riu. Apenas cerrou o maxilar com força crescente. "Isso é chantagem", retrucou com a voz gelada.
Soa exatamente como chantagem emocional de um garoto desesperado tentando salvar a mãe culpada. Ele manteve o olhar fixo, sem hesitar. Não é chantagem, senhor juiz. É uma promessa sagrada. O juiz se inclinou para a frente, com os olhos semicerrados em desconfiança. Escute bem, isto é um tribunal sério e eu sigo rigorosamente a lei. O que você está sugerindo é completamente impossível. Pura bobagem de criança. Minha paralisia é irreversível, e este julgamento não é lugar para brincadeiras infantis. Mas o senhor não está aqui só para seguir papéis frios. Ele respondeu com uma firmeza surpreendente para seus 7 anos. Está aqui para fazer a coisa certa, a verdadeira justiça. Fábio agarrou os braços da cadeira com força, seus nós dos dedos ficando brancos. A justiça está na lei clara e a lei exige evidências concretas, fatos comprovados, estrutura legal, não truques emocionais baratos, não milagres inventados por crianças desesperadas. O menino deu um passo corajoso para a frente. Então, deixe-me tentar, senhor juiz. Não precisa ser tudo de uma vez. Só um pouquinho, o suficiente para que o senhor entenda que ainda pode escolher fazer a verdadeira justiça. O olhar de Fábio vacilou por um instante quase imperceptível. Isto é um tribunal respeitável, não um circo. Pensou, irritado. Mas algo profundo naquelas palavras sinceras o impediu de encerrar o assunto imediatamente. A sala se encheu de expectativa tensa, como se um trovão estivesse prestes a cair ali mesmo. Fábio, embora profundamente cético, não conseguiu responder de imediato. Algo em seu peito, talvez raiva misturada com curiosidade, o impedia de pôr fim àquilo definitivamente. Davi deu mais um passo cauteloso, enquanto toda a corte observava em silêncio absoluto. Ele parou bem em frente à cadeira do juiz, suas mãos pequenas entrelaçadas. O juiz o olhou com os olhos semicerrados, como se tentasse descobrir se aquilo era pura loucura ou algo inexplicavelmente maior. Dê-me uma chance de mostrar. Apenas uma pequena chance, sussurrou Davi. Fábio hesitou. Não disse sim, mas também não conseguiu dizer não. O silêncio que caiu sobre o tribunal era tão denso quanto névoa matinal. Davi, reunindo toda a sua coragem infantil, se ajoelhou em frente à cadeira de rodas e colocou suas mãozinhas sobre os joelhos imóveis do juiz. Suas palmas tremiam ligeiramente, mas sua expressão era de concentração absoluta. Ele fechou os olhos, respirou fundo e começou a murmurar palavras suaves que pareciam sussurros diretos do coração. Um doce balbucio rítmico sem forma litúrgica específica, mas carregado de um sentimento cru e sincero que perfurava a armadura invisível de Fábio. O juiz Fábio manteve o olhar duro, tentando ignorar aquele gesto que considerava puramente infantil. A sala estava silenciosa, mas a tensão era quase insuportável. Davi fechou os olhos com força, como alguém lutando contra uma dor invisível, sussurrando com fé inabalável, seus dedos levemente pressionados contra a pele fria do juiz, enquanto seus joelhos tocavam o mármore gelado do chão. Por longos momentos, ninguém ousou fazer um som, até que uma tosse sarcástica quebrou o clima solene. Vamos, milagreiro, faça-o dançar, zombou um homem ao fundo, provocando as primeiras gargalhadas cruéis. Davi permaneceu imóvel, como se não tivesse ouvido a humilhação. Fábio permaneceu completamente impassível por fora. Por dentro, queria acabar com aquilo imediatamente, mas algo nele duvidou por um instante. Uma parte antiga e esquecida de sua alma desejava desesperadamente que a criança estivesse certa, que ainda existisse espaço para o impossível. 2 minutos eternos se passaram. Os sussurros de Davi cessaram gradualmente. O menino, ainda ajoelhado, levantou o rosto e olhou diretamente para ele, esperançoso, vulnerável, corajoso. Seus olhos procuraram por algum sinal, um tremor, um gesto de vida naquelas pernas silenciosas. Mas Fábio apenas ergueu uma sobrancelha lentamente e soltou uma risada seca e cortante. Só isso? Disse com desdém cruel. Uma atuação infantil patética. Agradeço seu entusiasmo, mas como era completamente esperado, absolutamente nada aconteceu. Sua risada fria abriu a porta para a crueldade dos outros. O tribunal inteiro caiu em gargalhadas maldosas. O milagre expirou,
gritou um jovem com sarcasmo. Uma mulher sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Coitadinho. Ele vai ficar traumatizado para sempre com essa humilhação. Marcela, a mãe, se contorceu no banco dos réus. Tentou se levantar desesperadamente, mas foi impedida pelo guarda ao seu lado. Davi, filho, não escute essas pessoas cruéis. Seu grito ecoou acima do barulho ensurdecedor. O garoto, agora de pé e com os olhos se enchendo rapidamente de lágrimas, olhou ao redor, completamente perdido e humilhado. Sua tentativa sincera de ajudar havia se transformado em uma zombaria pública devastadora. Ele tentou respirar normalmente, mas o nó em sua garganta estava cada vez mais apertado, sufocante. Fábio ajustou os óculos com frieza calculada, pigarreou e retomou a postura de sempre. Vamos restaurar a ordem neste tribunal respeitável. Temos uma sentença séria a cumprir. Pegou a folha de papel oficial, respirou fundo e, com voz firme e implacável, declarou: Marcela Santos é condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por assalto à mão armada. O menino não aguentou mais um segundo. Correu pela sala, empurrando os braços daqueles que tentavam detê-lo. O riso cruel o assombrava como ecos demoníacos. Vai fazer outro milagre, menino, zombavam sem piedade. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto enquanto saía do tribunal, tropeçando nos próprios passos pequenos. Marcela gritou novamente em desespero, mas foi contida brutalmente pelos guardas. A batida da porta pesada foi como um ponto final devastador na esperança de uma criança. Fábio, apesar do rosto aparentemente endurecido, sentiu uma pressão estranha e inexplicável no peito. É melhor assim, pensou, tentando se convencer. Lei é lei. Sentimentos não podem pesar no martelo da justiça. E ainda assim, algo profundo não se encaixava perfeitamente. Passaram-se alguns segundos tensos. O murmúrio continuou, mas Fábio sentiu uma leve náusea inexplicável. Ele colocou a mão na barriga, acomodou-se desconfortavelmente na cadeira e então sutilmente sentiu um calor. Um leve formigamento começou a se espalhar pela panturrilha direita, algo que não sentia há 15 longos anos. Não é possível. É psicológico, sugestão mental, alucinação. Repetiu para si mesmo com crescente ansiedade. Mas o formigamento aumentou gradualmente. Era como se alguma força ancestral e inexplicável estivesse dando vida aos nervos há muito mortos. Sua mão agarrou o apoio da cadeira com força desesperada. O tribunal ainda ria cruelmente, mas ele não estava mais ouvindo absolutamente nada. O formigamento se transformou em calor real, depois em queimação, um pulso, uma verdadeira pulsação de vida nas pernas imóveis. Fábio abriu bem os olhos, tentou esconder o que estava acontecendo, mas agora sua respiração estava ficando difícil. Ele estava suando frio. E então, sem conseguir pensar racionalmente, empurrou os suportes da cadeira e forçou o corpo trêmulo para a frente. Seus pés se plantaram firmemente no chão de mármore. Com um esforço trêmulo e mais determinado, ele se ergueu lentamente, depois mais alto, até ficar completamente ereto pela primeira vez em 15 anos. A sala gradualmente ficou em silêncio mortal, um por um, parando de rir. Todos se viraram para olhar o juiz que permanecia imóvel, sustentado apenas por um milagre invisível e inexplicável. Ninguém ousou dizer uma única palavra. Por 5 segundos eternos, o mundo inteiro parou de girar. Então, como um castelo que desmorona por dentro, seu corpo vacilou perigosamente. Suas pernas cederam completamente e Fábio caiu pesadamente de volta na cadeira. O golpe ecoou pelo chão de mármore como um trovão. Ele tentou se levantar novamente com desespero, mas agora tudo estava exatamente como antes. Dormentes, frias, completamente imóveis. Olhou para as próprias pernas com medo genuíno. Eu estava de pé. Eu senti vida, murmurou, incapaz de encontrar qualquer lógica. A multidão não sabia o que dizer ou pensar. A zombaria havia desaparecido completamente. Restava apenas um silêncio sinistro e pesado, como se todos tivessem presenciado algo que jamais poderia ser explicado pela razão humana. O menino havia dito que era só um teste, lembrou-se com a voz tremendo.
Pela primeira vez em muitos anos, Fábio estava profundamente inseguro. Estava diante de algo muito além da razão fria, algo que talvez, em todo o seu rigor profissional, ele havia esquecido completamente que existia. A fé verdadeira. E embora permanecesse sentado, mesmo que não tivesse mais controle sobre as pernas, ele sabia com absoluta certeza que aquela criança corajosa havia dito a verdade mais pura que já ouvira em décadas de julgamentos. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o próprio céu não soubesse que emoção sentir. Dentro do carro oficial, Fábio observava pela janela as ruas passando lentamente, suas mãos trêmulas agarrando os braços da cadeira de rodas como âncoras. Desde o episódio inexplicável no tribunal, não conseguia pensar em absolutamente mais nada. Aqueles 5 segundos em pé haviam despedaçado tudo o que pensava ser imutável sobre sua condição. Era como ter suas pernas novamente e perdê-las em seguida, ser jogado de volta à escuridão depois de ver uma luz brilhante por um momento fugaz. Mas o que mais ressoava nele era a pergunta que tentava desesperadamente evitar. Por que durou tão pouco tempo? E por que aconteceu exatamente depois que ele humilhou uma criança inocente? Quando chegou ao abrigo municipal, foi recebido com olhares desconfiados e temerosos. Havia um juiz ali, e isso sempre significava problemas sérios para alguém. Mas naquela manhã diferente ele não parecia ameaçador. Havia algo novo em seu olhar, um peso inexplicável que não existia antes. Os funcionários o conduziram ao pátio interno, onde Davi estava completamente sozinho, sentado sob uma árvore antiga, arrancando pequenos pedaços de papel e deixando-os voar com o vento como borboletas tristes. Vendo-o se aproximar, o menino não reagiu. Manteve os olhos fixos no chão, evitando qualquer contato. Fábio parou a cadeira a poucos metros de distância, respeitando o espaço da criança ferida. Davi, disse num tom muito mais baixo do que gostaria. Preciso muito conversar com você. Ele olhou para cima lentamente, mas não disse absolutamente nada. Seus olhos ainda carregavam a dor da humilhação pública. Fábio hesitou por um momento longo, então falou com honestidade brutal. Ontem, por alguns segundos impossíveis, eu caminhei. Davi assentiu devagar, sem nenhuma surpresa no rosto. Mas então perdi tudo novamente. Foi como se tivesse sido arrancado de mim violentamente. O juiz olhou para suas mãos nervosas. Você disse que foi um teste, mas por que apenas 5 segundos? Por que não permaneceu? O menino apertou os lábios, respirou fundo e respondeu com uma firmeza que surpreendeu. Porque o senhor não fez a coisa certa? Deus jamais permitiria que alguém que comete uma injustiça terrível permanecesse de pé. Fábio abriu os olhos, genuinamente surpreso. Injustiça? Repetiu, quase ofendido. Segui rigorosamente todas as evidências apresentadas. Apliquei a lei conforme estabelecido. A criança se aproximou lentamente, olhando-o diretamente nos olhos com uma coragem impressionante. A lei do papel frio, não a lei do coração quente. Ele franziu a testa, confuso. O que exatamente você quer dizer com isso? Davi tirou cuidadosamente do bolso um pequeno pendrive, protegido com fita adesiva azul desbotada. Estava escondido atrás da televisão quebrada do vizinho. Meu pai instalou uma câmera quando começaram a roubar casas na nossa rua. Ela gravou toda aquela noite terrível. Ele estendeu o dispositivo com mãos pequenas, mas firmes. Eu estava muito doente, com febre alta. Ela estava cuidando de mim no exato momento do crime. Não saiu nenhum minuto de casa. Fábio pegou o dispositivo com as mãos trêmulas. Tem áudio, claro? Perguntou com voz embargada. Ele assentiu com certeza absoluta. Dá para ouvir minha tosse feia. Dá para ouvir ela dizendo que ia faltar ao trabalho para ficar comigo. Dá para ouvir ela fazendo sopa e cantando baixinho para eu dormir. Suas palavras saíram mais fortes. Ela não poderia ter roubado aquela farmácia, senhor juiz. Ela estava em casa comigo, cuidando do filho doente. O juiz suspirou profundamente, como se algo pesado dentro dele tivesse se quebrado silenciosamente. Ninguém apresentou isso no julgamento. Davi balançou a cabeça com tristeza. A polícia nem quis escutar direito. Jogaram tudo de lado. Disseram que criança não entende nada.
Por vários segundos eternos, o juiz permaneceu em silêncio absoluto, olhando para aquele pequeno objeto que carregava a verdade. Ali, naquela coisa aparentemente simples, estava a linha que separava o erro do reparo, a injustiça da redenção. A história está tomando um rumo inesperado. O que você acha que vai acontecer agora? Deixe um comentário com suas teorias e ajude a construir nossa comunidade. Sua opinião é muito importante. Você tinha razão desde o início, murmurou ele sem conseguir olhar para o garoto. Davi se sentou cuidadosamente ao lado da cadeira, abraçando os próprios joelhos. Não se trata de estar certo, disse quase num sussurro sábio. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Fábio fechou os olhos com força. E se for tarde demais para consertar? O garoto respondeu sem hesitar. Se o senhor tentar de verdade, nunca é tarde demais para a justiça. O juiz olhou para ele com uma mistura de espanto e respeito profundo. Aquela criança pequena e corajosa falava com uma sabedoria que quebrava todas as paredes que ele havia construído ao redor do coração. Vou reabrir completamente o caso, disse finalmente com determinação crescente. Mas não posso fazer isso sozinho. Vou precisar de ajuda. Davi o olhou fixamente. E o que eu posso fazer? Sou só uma criança. Ele sorriu levemente pela primeira vez em anos. Ajude-me a ser melhor. Seja meus olhos atentos, meus ouvidos que escutam, minha consciência que não se cala. A proposta parecia completamente absurda para qualquer pessoa racional, mas naquele momento fazia mais sentido do que qualquer coisa que ele tivesse feito nos últimos 15 anos. Davi hesitou, mas assentiu com seriedade. Ok, mas só se eu puder acompanhar o senhor aonde for preciso. Fábio estendeu a mão em um gesto solene. Combinado. Eles apertaram as mãos como dois parceiros improváveis. Um homem de toga pesada e um garoto de camisa desbotada. Duas vidas que o destino jamais deveria ter cruzado, mas que agora caminhavam na mesma direção sagrada. Ao saírem juntos do abrigo, Fábio sentiu uma leve picada familiar nas pernas. Fraca, mas inequivocamente real. Talvez ainda haja tempo, pensou com esperança renovada. Davi caminhou ao lado da cadeira, com passos curtos, mas completamente determinados. O abrigo ficou para trás, e diante deles havia um caso para reabrir. Uma injustiça terrível para desfazer, e talvez um milagre ainda não completado. Está gostando desta história? Por favor, deixe um like e ative as notificações para ser avisado sobre o próximo capítulo. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar contando essas narrativas. O que havia começado com fé pura agora continuava com trabalho árduo. A mesa do escritório improvisado estava completamente coberta de papéis importantes, fotos em preto e branco e documentos impressos com urgência. Entre eles, conectado a um laptop antigo, estava o pendrive que Davi havia entregue como uma chave para a verdade. A gravação era cristalina. A imagem mostrava Marcela preparando sopa caseira, colocando panos frios na testa do filho febril e murmurando com ternura. Você precisa melhorar rapidinho, pequenino. Mamãe não vai se afastar de você nenhum segundo. A cada repetição cuidadosa do vídeo, Fábio se sentia menos tenso, mas também mais culpado. Sua concentração não era mais apenas técnica e legal. Havia algo muito mais profundo ali, uma inquietação emocional que não sabia como nomear adequadamente. Davi, sentado pacientemente ao lado dele, observava tudo em silêncio respeitoso. Não fazia perguntas desnecessárias, apenas assistia. Mas quando Fábio suspirou pela 5ª vez em menos de 1 minuto, ele ousou perguntar. O senhor sempre foi assim, tão sério e fechado? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Como assim? Ele deu de ombros com a naturalidade cruel das crianças. Não sei, parece que o senhor nasceu já velho e triste. A frase foi dita com tamanha simplicidade que Fábio piscou 2 vezes e soltou uma risada baixa que o pegou de surpresa. Os olhos de Davi se arregalaram, genuinamente surpresos. O quê? O senhor sabe rir de verdade? Ele disfarçou, pigarreando constrangido. Às vezes, mas geralmente não durante o trabalho sério. Davi respondeu com um sorriso travesso e desarmante. Então é bom que estejamos trabalhando para fazer o senhor sorrir também, né?
Durante toda a tarde, entre arquivos pesados e relatórios técnicos, ele fazia perguntas completamente inesperadas que o pegavam desprevenido. O senhor já teve um cachorro? Quando criança gostava de correr descalço na chuva? Qual era a sua comida favorita antes de usar essa toga pesada? A cada provocação inocente, uma parede interna antiga ruía lentamente. Fábio tentava manter a compostura profissional, mas seus olhos estavam gradualmente suavizando, e de vez em quando um sorriso genuíno escapava involuntariamente. Davi fingia marcar pontos em um caderninho invisível toda vez que ele sorria naturalmente. Mais um ponto para o time da alegria, dizia com seriedade cômica. Era uma guerra silenciosa, mas determinada, contra anos de rigidez emocional, e ele estava vencendo sem levantar a voz nenhuma vez. A certa altura, ele apontou para uma foto antiga pendurada na parede, um retrato oficial do juiz em suas vestes ainda de pé, tirada anos antes do acidente. O senhor parecia feliz naquela época. Ele olhou para a imagem por longos segundos antes de responder com honestidade. Eu estava ocupado e orgulhoso do trabalho. O menino inclinou a cabeça, pensativo. Mas ocupado e orgulhoso não é exatamente a mesma coisa que estar feliz, né? Fábio ficou em silêncio, tocado mais profundamente do que queria admitir. Não, não era. E sem saber bem por quê, começou a contar sobre o acidente devastador, a dor crônica que se seguiu, o distanciamento gradual dos amigos, a frieza que adotou como armadura contra mais sofrimento. Davi o ouvia com olhos completamente atentos, sem pressa. E o senhor acha que ficou assim só porque não conseguia mais andar? Fábio refletiu profundamente. Acho que parei de caminhar por dentro também. Parei de tentar ser feliz. Ele se aproximou um pouco mais, como alguém oferecendo espaço seguro para um pássaro assustado pousar. Então, vamos começar a caminhar novamente. Mas desta vez por dentro primeiro. O juiz deu uma risada curta, quase desconfortável, mas não negou a sabedoria daquelas palavras. Na verdade, parte dele ansiava por mais daquelas conversas, daqueles olhares despreocupados e livres de julgamento. Era como se cada frase sincera que o menino falava estivesse limpando cuidadosamente os cantos empoeirados de sua alma, há muito negligenciada. Entre uma declaração técnica e outra, Davi insistia em interromper com perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com o caso legal. Se o senhor fosse um animal, qual seria? Ele revirou os olhos com fingida irritação. Um falcão, silencioso, observador, solitário. Davi riu gostosamente. Eu acho que o senhor seria um tatu-bola. Se enrola todo quando está com medo. Fábio olhou para ele e riu de verdade. Está certo. Talvez um tatu-bola de toga preta. O escritório, antes frio e completamente austero, estava começando a se parecer com algo que ele não via há anos. Um lugar com vida verdadeira pulsando. E por mais que tentasse se convencer de que o foco era exclusivamente o caso de Marcela, Fábio sabia que algo muito maior estava acontecendo. Seus pensamentos não se limitavam mais a leis frias e códigos penais. Ele estava começando a se fazer perguntas simples, quase esquecidas. Qual era a minha cor favorita quando criança? O que me fazia rir antes desta toga pesada? No final daquela noite produtiva, enquanto organizavam cuidadosamente os papéis, Davi comentou casualmente. Sabe o que eu acho? Que o senhor não está melhorando só por causa do milagre. Está melhorando porque está deixando coisas boas entrarem de novo no coração. Fábio não respondeu imediatamente. Apenas o olhou por alguns segundos com um leve sorriso nos lábios e um olhar quase esperançoso. Algo fundamental estava mudando dentro dele e talvez, apenas talvez, fosse o começo de uma cura muito mais profunda que a física. Aquela que não se vê, mas se sente, e que havia nascido ali no silêncio compartilhado. Os dias seguintes foram preenchidos intensamente com pilhas enormes de papéis, café frio esquecido e horas de silêncio concentrado. Fábio e Davi transformaram o escritório do juiz em um verdadeiro centro de investigação detalhada. Enquanto o menino organizava meticulosamente os documentos por data e relevância, o juiz mergulhava profundamente em relatórios de especialistas, depoimentos contraditórios e relatórios policiais.
Seus olhos treinados examinavam cada linha com precisão cirúrgica, e foi lá, entre uma página e outra do processo original, que Fábio parou abruptamente. Um pequeno detalhe, quase imperceptível para olhos menos atentos, o relatório detalhado do oficial Felipe, o policial responsável que havia prendido Marcela, estava formalmente datado no dia anterior à coleta oficial das evidências. Ele ficou completamente imóvel. Isso não faz o menor sentido, releu em voz alta. Descreve a cena do crime, com detalhes que só uma pessoa poderia conhecer após uma avaliação minuciosa, e isso foi entregue antes da avaliação ter sido oficialmente realizada. Davi se aproximou curioso e preocupado. Quer dizer que ele já sabia de tudo antes de investigar? O juiz assentiu gravemente, seu olhar escurecendo com a compreensão terrível. Significa que ele escreveu sobre algo que ainda não havia sido oficialmente verificado. Ou ele tem poderes sobrenaturais de adivinhação, ou alguém está mentindo descaradamente. A tensão no ar tornou-se palpável e sufocante. Fábio se recostou na cadeira, pressionando as têmporas com os dedos enquanto processava a descoberta devastadora. Ou ele forjou evidências deliberadamente para incriminar uma inocente. Mais tarde naquela noite, Fábio recuperou uma pasta que havia arquivado anos atrás, repleta de anotações paralelas sobre a conduta questionável de vários oficiais. O nome de Felipe aparecia mencionado em pelo menos 3 incidentes internos graves. Um por coagir testemunhas vulneráveis, outro por perda conveniente de evidências e um terceiro, mais grave, por forte suspeita de plantar evidências falsas em cenas de crime. Tudo cuidadosamente arquivado sem investigação aprofundada adequada. Ele é muito mais do que um policial corrupto, murmurou Fábio com crescente indignação. É um lobo predador vestido de uniforme. Nos corredores sombrios da corporação, Felipe era conhecido por seu temperamento explosivo, sua frieza calculada com acusados indefesos e, principalmente, por sua capacidade intimidadora de silenciar qualquer pessoa que ousasse questioná-lo ou seus métodos duvidosos. Fábio se ajeitou desconfortavelmente na cadeira, seu corpo reagindo com indignação física. Aquele homem manipulou tudo sistematicamente, e ninguém quis enxergar a verdade bem na frente dos olhos. Davi o observava em silêncio respeitoso, percebendo que o juiz não estava falando apenas como uma autoridade legal distante. Ele estava falando como alguém que finalmente estava despertando para verdades dolorosas, há muito ignoradas. Vamos precisar urgentemente de uma audiência de reconsideração formal, declarou com determinação renovada. Davi, que segurava um arquivo pesado no colo, o fitou com esperança cautelosa. Isso significa que o senhor vai conseguir mudar a sentença terrível? Ele assentiu firmemente. Se conseguirmos provar conclusivamente a fraude deliberada, posso anular completamente a condenação injusta. No mesmo dia, Fábio redigiu meticulosamente o pedido formal de reabertura. Ao submeter o documento crucial à secretaria do tribunal, fez-se um silêncio tenso e expectante. Poucas horas depois, o juiz foi chamado com urgência ao escritório privado de um promotor veterano, alguém que ele conhecia desde os tempos difíceis da faculdade de Direito. A sala estava deliberadamente escura, com as persianas cuidadosamente entreabertas, criando um ambiente intimidador. Tem absoluta certeza do que está fazendo, Fábio? A voz estava perigosamente calma, carregada de ameaça velada. Completamente certo, respondeu sem hesitar. O outro se levantou lentamente como um predador cercando sua presa. Reabrir um caso recentemente sentenciado, baseado em alegações frágeis de uma criança desesperada, é puro suicídio profissional. Fábio não respondeu imediatamente. Apenas manteve o olhar firme. O promotor deu um passo ameaçador para a frente. Você vai realmente jogar tudo fora? Toda a sua reputação, sua carreira respeitada, por um garotinho que apareceu do nada, dizendo que podia fazer você andar? Havia veneno destilado naquelas palavras, mas também medo genuíno. Aquele garoto corajoso enxergou mais verdades do que você e eu juntos em 30 anos de togas pesadas. Fábio respondeu com firmeza inabalável. Você não compreende as consequências do que está iniciando. O juiz se virou na direção da porta com determinação. Então prepare bem a conta.
Estou disposto a pagar qualquer preço pela justiça verdadeira. No carro oficial, durante o trajeto silencioso de volta para casa, Fábio olhava fixamente pela janela. Seu rosto tenso refletia a gravidade da situação. A ameaça velada ainda ecoava em seus ouvidos, mas havia algo infinitamente mais forte pulsando em seu peito. A lembrança vívida daquele momento sagrado em que suas pernas responderam, ainda que brevemente. A fé inocente do menino havia deixado uma cicatriz sagrada em sua alma, uma chama discreta, mas inextinguível, que agora alimentava toda sua coragem renovada. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a determinação crescer. Não se trata mais apenas de Marcela, pensou. É sobre desafiar um sistema corrupto inteiro e demonstrar que a verdadeira justiça ainda pode existir. Davi estava esperando pacientemente por ele nas escadas do tribunal, sentado com uma mochila surrada no colo, como um pequeno guerreiro. Ao vê-lo se aproximar, correu até a porta do carro oficial. E então, conseguimos? Fábio saiu cuidadosamente com a ajuda do motorista e simplesmente anunciou. Conseguimos. Nova audiência marcada em exatos 4 dias. O garoto sorriu vitorioso, seus olhos brilhando. Então agora o senhor é como um super-herói de gravata, né? O juiz revirou os olhos com fingida irritação. Não exagere nas expectativas. Mas por dentro, algo nele também sorria genuinamente. Davi conseguia nomear sentimentos que ele não sabia como expressar. E aos poucos seu coração estava começando a acreditar novamente em possibilidades. A noite avançava silenciosamente sobre a cidade adormecida. Mas dentro da pequena casa alugada, onde Fábio e Davi haviam se refugiado para trabalhar, algo pesava densamente no ar. Um pressentimento inquietante. As cortinas grossas estavam cuidadosamente fechadas, abafando os sons normais da rua, e as lâmpadas fracas lançavam sombras longas e distorcidas sobre as paredes descascadas. Sentado à mesa improvisada, o juiz revisava os últimos documentos cruciais da denúncia formal contra Felipe, enquanto o menino, sentado no chão com pastas abertas ao redor dele, lia concentrado em voz baixa. O único som constante era o tic-tac hipnótico do relógio antigo da cozinha. Mas havia algo profundamente estranho naquela noite específica. Um silêncio que não parecia natural. Como se o perigo invisível estivesse apenas esperando o momento exato para bater violentamente na porta. Foi então que veio o primeiro sinal, um clique seco e ameaçador lá fora. O juiz ergueu a cabeça em alerta máximo. Você ouviu isso? Murmurou com tensão crescente. Davi parou de ler, subitamente assustado. Parece que tem alguém mexendo lá atrás da casa. Fábio se moveu lentamente em direção à janela, mas antes que pudesse se inclinar para fora e investigar, a porta dos fundos foi violentamente derrubada, com um estrondo brutal e ensurdecedor. A moldura de madeira voou em estilhaços. O juiz se virou bruscamente na cadeira de rodas, completamente indefeso e vulnerável. E então, a figura sinistra apareceu. Felipe, com o olhar febril e desesperado, rosto suado de raiva, arma pesada na mão trêmula, um monstro finalmente à solta. Fim de jogo, seu juiz intrometido. Rosnou com voz rouca. O tempo congelou completamente. Fábio instintivamente tentou recuar com a cadeira, mas bateu contra a parede sem saída. Suas mãos trêmulas agarraram os braços da cadeira completamente sem defesa. Felipe, pense cuidadosamente no que você está fazendo, disse tentando manter a voz firme, embora por dentro seu coração ameaçasse explodir de terror. O policial corrupto apontou a arma diretamente para o peito do juiz. Você deveria ter ficado quieto como um bom menino, mas não conseguiu. Teve que bancar o herói por causa de um moleque insignificante. Foi quando Davi apareceu corajosamente na porta do quarto. Seus olhos encontraram os do juiz em pânico. Depois, a arma ameaçadora e sem pensar 2 vezes, gritou e correu, jogando-se com todo o seu corpo pequeno contra Felipe. O impacto o pegou completamente de surpresa. A arma voou, deslizando perigosamente pelo chão de madeira. Os dois caíram entrelaçados no tapete e ele começou a gritar, chutar e morder como uma pequena fera lutando por sua vida. Não toque nele, não toque no meu amigo, gritava com toda a força de seus pulmões.
Fábio, completamente apavorado, gritou desesperadamente o nome do menino, mas estava preso naquela cadeira, assistindo impotente ao caos se desenrolar bem na sua frente. Felipe, furioso e humilhado, empurrou Davi com força brutal contra a parede. Ele tropeçou e caiu, mas se levantou imediatamente com o peito arfando de determinação. O policial recuperou rapidamente a arma e mirou novamente, desta vez nos dois. Agora vocês dois vão aprender o que acontece com quem mexe comigo, rosnou engatilhando a arma com um som metálico terrível. O tempo pareceu parar completamente. Davi, tremendo mas destemido, ficou de pé corajosamente diante de Fábio, como se seu corpo frágil pudesse de alguma forma protegê-lo da morte. Se quiser fazer alguma coisa com ele, vai ter que passar por cima de mim primeiro, declarou com a voz embargada pelo medo, mas firme na determinação. Lá fora, a rua parecia completamente deserta. A morte estava ali parada no meio da sala, pronta para ceifar duas vidas inocentes. Foi então que, num milagre de timing perfeito enviado pelos céus, o som estridente e salvador das sirenes policiais quebrou o silêncio mortal como um trovão libertador. Luzes vermelhas e azuis surgiram brilhando pela janela. Felipe se virou surpreso e hesitante, e naquele segundo de distração, a porta da frente foi derrubada com força. "Polícia! Largue a arma imediatamente!" gritaram os policiais verdadeiros invadindo a casa com suas armas em punho. Felipe congelou por um instante, ainda com o dedo perigosamente no gatilho, mas não teve tempo de reagir. Foi derrubado por dois policiais experientes e imobilizado no chão com eficiência. A arma deslizou longe de suas mãos. Um vizinho vigilante havia visto um homem estranho entrando pelos fundos da casa e suspeitado da situação. Ele chamara a polícia imediatamente, e felizmente, uma patrulha estava nas proximidades, chegando em tempo de salvar duas vidas. Felipe foi algemado, ainda xingando e lutando inutilmente, mas desta vez não havia escapatória possível. Sua fúria descontrolada finalmente havia sido contida pela verdadeira justiça. Um paramédico experiente examinou Davi cuidadosamente, que agora parecia mais calmo, embora ainda visivelmente abalado pelo trauma. Ele segurou a mão do juiz com força desesperada, sem dizer palavra alguma, apenas olhando para ele com olhos cheios de lágrimas não derramadas. Após alguns minutos de silêncio pesado, Fábio finalmente conseguiu murmurar com a voz quebrada: "Você realmente me salvou a vida." O garoto o olhou com ternura, sua própria voz embargada pela emoção. "E o senhor acreditou na minha mãe quando ninguém mais no mundo inteiro acreditou." Fábio apertou sua mão pequena com mais força ainda. "Nunca mais vou duvidar de você, pequeno guerreiro." Ele conseguiu sorrir com firmeza, ainda respirando com dificuldade. "Então agora, estamos completamente quites." E ali, entre os estilhaços de madeira espalhados pelo chão, a tensão ainda palpável e respirações ofegantes, nasceu algo que não está escrito em nenhuma lei, nem ensinado em manuais jurídicos. Uma aliança profunda e silenciosa entre um homem ferido pela vida e uma criança que se recusou terminantemente a parar de lutar pela verdade. Finalmente, o grande dia havia chegado. A nova audiência estava oficialmente marcada para as 9 da manhã, mas o tribunal já estava praticamente lotado antes mesmo das 8. Advogados experientes, jornalistas famintos por notícias, familiares ansiosos, curiosos de toda parte. Todos queriam estar presentes para testemunhar o histórico retorno do caso Santos. Mais do que isso, todos queriam ver pessoalmente o juiz Fábio de Albuquerque em ação. As manchetes sensacionalistas dos jornais descreveram a audiência como se fosse um espetáculo circense. O juiz que andou por 5 segundos. Milagre divino ou manipulação psicológica? Mas para os verdadeiramente envolvidos naquela batalha pela justiça, aquilo representava muito mais do que uma simples notícia. Era a justiça verdadeira finalmente esperando para ser feita. Davi chegou pontualmente, acompanhado de sua mãe Marcela, suas mãos pequenas entrelaçadas firmemente nas dela. A mãe olhou ao redor com desconfiança compreensível, afinal tribunais haviam lhe trazido apenas dor até então. Mas o menino caminhava de cabeça erguida, com dignidade impressionante.
Sua camisa azul clara parecia mais viva e esperançosa naquela manhã decisiva. A sala inteira ficou em silêncio reverente quando as portas laterais se abriram solenemente. E lá estava ele, Fábio de Albuquerque, de pé, apoiado graciosamente numa bengala elegante, vestindo suas vestes negras, como uma armadura silenciosa da justiça. Cada passo que dava era um desafio direto às expectativas, um testemunho de determinação. Ele não andava com perfeição técnica, mas caminhava com uma dignidade que transcendia qualquer limitação física. E quando se apresentou majestosamente perante o tribunal lotado, os murmúrios cessaram completamente. Todos sabiam instintivamente que algo diferente e histórico estava prestes a acontecer. Senhoras e senhores, o juiz começou, com voz firme e autoridade renovada. Esta audiência foi convocada após a apresentação de novas evidências cruciais que questionam fundamentalmente a condenação de Marcela Santos. Não havia emoção desnecessária em seu rosto, mas qualquer pessoa atenta poderia perceber algo completamente novo em seus olhos, uma chama intensa de certeza moral. A acusação tentou desesperadamente conter o impacto devastador das revelações, mas logo foi completamente ultrapassada pelo peso esmagador das evidências apresentadas. Primeiro, o pendrive com as imagens gravadas dentro da casa de Marcela, mostrando de forma incontestável que ela estava cuidando carinhosamente de seu filho doente, no momento exato em que o crime estava sendo cometido do outro lado da cidade. Depois, os registros médicos detalhados e recibos de farmácia que haviam sido conveniente e criminosamente omitidos do julgamento anterior. Mas a prova final e definitiva, aquela que selou o destino do caso para sempre, foi o relatório detalhado da tentativa brutal de agressão contra Fábio e Davi, ocorrida na noite anterior. Vídeos claros da delegacia, laudos médicos precisos, a arma encontrada em posse do policial Felipe, depoimentos contundentes de vizinhos assustados, fotografias da porta violentamente forçada. Felipe, presente no tribunal algemado entre dois guardas, manteve o rosto tenso e derrotado, mas não conseguiu negar absolutamente nada. As evidências eram irrefutáveis. O promotor, completamente sem argumentos defensáveis, pediu desculpas públicas à defesa. E Fábio, com a mão ligeiramente trêmula, mas a voz firme, proferiu as palavras que todos esperavam. Diante das evidências apresentadas e da tentativa violenta de obstrução da justiça, este tribunal declara solenemente que Marcela Santos é completamente inocente de todas as acusações. Sua condenação é formalmente anulada. O tribunal explodiu em aplausos emocionados. Davi levou as mãos à boca em choque genuíno antes de correr desesperadamente para os braços de sua mãe. Marcela o pegou no colo, girando com lágrimas de alívio, correndo livremente pelo rosto. "Você me salvou, meu filho corajoso", murmurou com a voz embargada. "Não, mamãe", disse ele, olhando diretamente para o juiz, com gratidão profunda. "Nós nos salvamos todos juntos." Fábio observou a cena tocante com a garganta completamente fechada pela emoção. Mas ainda faltava algo importante. Davi se separou lentamente da mãe e caminhou com passos determinados em direção ao juiz. O tribunal ficou novamente em silêncio respeitoso. O menino parou bem em frente à cadeira onde ele havia se sentado para descansar. "Posso?" perguntou com os olhos brilhando de esperança. Fábio assentiu com um sorriso genuíno. Davi se ajoelhou reverentemente como se estivesse diante de algo verdadeiramente sagrado. Suas mãos tocaram as pernas do juiz novamente, mas desta vez com uma firmeza diferente, madura. Ele fechou os olhos, respirou profundamente e começou a falar com uma emoção pura, que fez a sala inteira mergulhar em silêncio absoluto. "Eu sei que ainda é difícil, mas agora que o Senhor fez a coisa certa de verdade, peço que Deus termine o que começou naquele primeiro dia." Ele começou a chorar silenciosamente enquanto sussurrava, não lágrimas de tristeza, mas de rendição total e fé inabalável. Suas palavras tremulavam no ar como incenso invisível. "Por tudo o que o Senhor fez, por ter defendido o que era justo mesmo quando era perigoso, eu peço agora a Deus que complete o que ainda faltava.
As mãos do menino pressionaram suavemente os joelhos de Fábio, mas havia uma força espiritual inegável ali. Fé absoluta, confiança completa. Ele tremia todo, mas não parava de orar. Antes o Senhor caminhou na promessa. Agora caminhe para sempre na verdade. Desta vez o que aconteceu foi completamente diferente. Lento, profundo, definitivo. As pernas de Fábio começaram a despertar com um formigamento crescente, mas não era mais aquela sensação passageira do primeiro milagre. Era como se algo adormecido há 15 longos anos estivesse finalmente despertando dentro dele. Seus músculos se contraíram com vida nova, nervos responderam com sinais claros, e então, sem apoio da bengala, sem hesitação, ele se levantou firmemente e permaneceu de pé. Um murmúrio de espanto percorreu toda a sala, seguido por lágrimas emocionadas, aplausos calorosos e gritos de alegria. Davi sorriu através das lágrimas, ainda ajoelhado como um pequeno santo. Fábio olhou para suas próprias pernas com admiração e depois para ele com gratidão infinita. Foi você desde o início, murmurou com a voz quebrada pela emoção. O menino respondeu com simplicidade tocante. Foi Deus. Eu só pedi a coisa certa desta vez, quando o Senhor já tinha o coração preparado. O júri, os advogados, os jornalistas, todos estavam de pé. Alguns aplaudiam com fervor, outros choravam abertamente. Mas ninguém saiu daquela sala da mesma forma que entrou. Naquele tribunal, onde a justiça era tantas vezes apenas um nome vazio e frio, algo infinitamente maior havia se manifestado, não apenas no corpo miraculosamente curado do juiz, mas nas almas profundamente tocadas de todos os presentes. E finalmente Fábio de Albuquerque, o homem que por 15 anos havia se tornado pedra, olhou para o menino com os olhos úmidos de gratidão e declarou solenemente: a verdadeira justiça foi feita, e pela primeira vez em décadas, absolutamente todos na sala concordaram de coração. O tribunal havia sido literalmente transformado. Marcela e Davi saíram do prédio histórico sem algemas, sem uniformes de presidiário, sem medo, apenas de mãos dadas, descendo os degraus em silêncio sagrado. Lá fora, o céu parecia extraordinariamente mais azul, como se o próprio universo tivesse dado um suspiro profundo de alívio. Algumas pessoas os aplaudiam com entusiasmo, outros acenavam com carinho genuíno, mas eles não disseram uma palavra sequer. A vitória havia sido íntima demais para ser expressa em simples palavras humanas. Eles foram direto para a casa simples e humilde onde tudo havia começado. Marcela ainda tentava compreender como, em meio a tantas injustiças cruéis do mundo, seu filho pequeno havia conseguido mover montanhas inteiras através da fé pura. Davi só queria dormir no colo seguro da mãe. E eles adormeceram exatamente assim, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço apertado. Alguns dias se passaram tranquilamente, e a rotina familiar voltou aos poucos. Marcela limpava a cozinha, assoviando baixinho, e pendurava roupas lavadas no varal dos fundos. Davi desenhava concentrado no chão frio da sala, colorindo com giz de cera uma imagem de um homem de toga preta e um menino de camisa azul de mãos dadas. O título do desenho, escrito em letras tortas de criança: O juiz que aprendeu a andar e sorrir. Eles não estavam esperando visitas naquela tarde. É por isso que, quando ouviram o rangido familiar do portão de ferro se abrindo, ambos se entreolharam em silêncio curioso. E lá estava ele, Fábio de Albuquerque, caminhando sem bengala, vestindo uma jaqueta cinza clara casual e segurando um buquê simples de margaridas, as flores favoritas de Marcela, um detalhe que ele havia cuidadosamente aprendido nos documentos do caso. Um gesto aparentemente simples, mas que dizia absolutamente tudo sobre sua transformação interior. Marcela caminhou até o portão com passos medidos e cautelosos. Os dois se entreolharam por longos segundos silenciosos, sem togas formais no meio, sem martelo de juiz, sem distância institucional. Apenas dois pais marcados por batalhas completamente diferentes, mas unidos pela mesma busca de justiça. Fábio estendeu o buquê com humildade genuína. Não é muito, mas foi o que encontrei de mais bonito. Marcela pegou as flores delicadamente, segurando-as com cuidado reverente. Então,
Respirou fundo, preparando-se para palavras que nunca imaginou que diria. Marcela, me perdoe completamente. Eu falhei terrivelmente com você, a condenei quando deveria ter te protegido. Quase destruí sua família por pura arrogância. Por um momento eterno, o silêncio foi absolutamente completo. Marcela não hesitou nem um segundo. Apertou as flores contra o peito, respirou profundamente e respondeu com uma serenidade que só quem já sofreu muito pode ter. O senhor voltou. E isso é o que realmente importa. Eu perdoo o senhor de verdade, de coração completamente limpo. Essas palavras foram ditas com tamanha humildade e sinceridade que desarmaram completamente o que restava de dor e culpa nos olhos do juiz. E então aconteceu algo que parecia impossível. Eles se abraçaram sem palavras desnecessárias, apenas o gesto puro, um silêncio que não pesava, mas libertava completamente. Davi apareceu na porta da casa, espiando a cena com olhos brilhantes de alegria. Ao ver os dois se separando do abraço, correu em direção a eles e envolveu a cintura do juiz num abraço apertado. Eu pensei que o senhor não ia mais vir nos visitar. Fábio sorriu genuinamente, acariciando a cabeça dele com ternura paternal. Demorei tanto, porque estava tentando descobrir a forma certa de agradecer tudo o que vocês fizeram. O garoto apontou para dentro da casa modesta. Quer entrar? A gente tem suco de goiaba. Ele hesitou apenas por um segundo, depois assentiu com um calor humano. Seria uma honra. E então os três entraram juntos, como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes, como se aquele momento fosse o verdadeiro ponto de partida de uma história completamente nova. No pequeno pátio dos fundos, o sol da tarde pintava tudo de dourado mágico. Uma brisa leve e perfumada soprava as folhas das árvores. Davi, animado e travesso, ligou um rádio antigo, desses que só sintonizam 2 estações e sempre chiando. Começou a tocar uma música lenta, meio brega, meio bonita, dessas que tocavam quando eles eram crianças. Ele olhou para o juiz com um sorriso completamente travesso. Se o senhor consegue andar tão bem assim, aposto que também sabe dançar. Fábio riu, tentando se esconder atrás de sua dignidade. Não exagere nas expectativas. Mas o menino insistiu, estendendo a mão como se estivesse fazendo um convite solene para um baile real. Só uma dança. Prometo que não vou gravar para mostrar para ninguém. Marcela o observava de longe, encostada na parede com os braços cruzados e um sorriso discreto mas genuíno no rosto. Fábio aceitou o convite. Com passos inicialmente desajeitados e com um leve tremor nos joelhos ainda não completamente acostumados, pegou a mão pequena de Davi e começou a girar com ele no meio do pátio humilde. A dança foi mais um tropeço afetuoso do que passos técnicos, mas a alegria era real e contagiante. A cada giro, a cada risada espontânea, o que havia se quebrado dentro de cada um deles parecia estar se juntando cuidadosamente, pedaço por pedaço. Davi girava com leveza natural, como se tivesse nascido para dançar. Fábio, apesar de toda a sua rigidez histórica, se deixou levar completamente pela música e pelo momento. O juiz, que antes era feito de pedra fria, agora dançava como se estivesse flutuando. A música terminou suavemente, mas eles continuaram girando ali em silêncio, embalados por uma melodia que só eles podiam ouvir. O sol estava se pondo majestosamente no horizonte, tingindo o céu inteiro de laranja vibrante e rosa delicado. O rádio chiava sozinho, mas naquele momento mágico não havia condenações injustas, cadeiras de rodas limitantes, promotores ameaçadores ou portas arrombadas. Havia apenas um menino corajoso, uma mãe trabalhadora e um homem que havia sido salvo por ambos através do amor incondicional. E não se tratava mais apenas de justiça legal, mas de cura completa, de um novo começo verdadeiro, de graça recebida e compartilhada. Fábio parou para recuperar o fôlego, ofegante, mas com lágrimas de pura gratidão nos olhos. Olhou para Marcela, depois para Davi, e finalmente conseguiu dizer: "Obrigado por não terem desistido de mim, quando eu já havia desistido de mim mesmo." O garoto se aproximou, pegando as 2 mãos dele entre as suas pequenas. O senhor só precisava de um empurrãozinho para lembrar quem realmente era por dentro.
Fábio riu alto pela primeira vez, e foi a primeira vez em 15 anos que riu de verdade, do fundo do coração. E assim, entre risos genuínos, flores singelas e passos ainda desajeitados, mas cheios de vida, terminou aquela história que nunca foi apenas sobre leis frias ou códigos jurídicos, mas sobre fé inabalável, segundas chances preciosas, e sobre o poder inexplicável que só uma criança tem para ensinar um homem ferido a caminhar novamente não apenas com as pernas, mas principalmente com o coração. Se você foi tocado por esta história, a nossa missão está completa. Para continuar a receber conteúdos que inspiram e emocionam, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para que ele possa tocar mais corações. Conte nos comentários a parte que mais te emocionou e diga de onde você está assistindo. Seu apoio e sua presença são a verdadeira recompensa para nós.